Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adalberto Benhaja, CVO da Baicon, e a gente começa agora mais um episódio do Baiconcast, o 7º episódio, isso mesmo, esse projeto que a gente começou aqui em 2025 com o propósito de todos os encontros a gente bater um papo com gestores do mercado de segurança para que eles compartilhem suas experiências, seus conhecimentos, suas provocações, de forma que a gente consiga evoluir o nosso mercado, subir o sarrafo do mercado de segurança e colocar ele no lugar de visibilidade para todos os outros mercados. Nós que somos apaixonados pelo mercado de segurança, a gente fica muito feliz em fazer esse movimento. Para você que está assistindo, já vou te pedir rapidinho para você sentar o dedo nesse like, curte, compartilha. Se você não está inscrito no canal da Baicon ainda, se inscreve, que aqui a gente sempre está soltando os conteúdos além do Baiconcast, todas as soluções de neblina, geração de neblina da Baicon estão sempre no nosso canal do YouTube, então esteja inscrito para você poder acompanhar. E aí, como eu disse hoje, sempre com um gestor bastante especial, hoje eu estou com um amigo, uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho dele, que é o Eduardo Patrocínio, coordenador de segurança no Banco Itaú. Eduardo, cara, muito bom, obrigado pelo seu tempo. E aí começar pedindo já para você fazer uma apresentação para eventualmente quem não conhece tanto do Eduardo, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história. Obrigado Poxa. mais uma vez pelo seu tempo. Bom, primeiro, obrigado, né, pelo convite, obrigado pelo espaço, né? Legal. Você está aqui desenvolvendo uma atividade que é extremamente relevante para o mercado, para as pessoas que têm interesse, para as pessoas que vão ter o interesse um dia. Isso aqui fica gravado, né? Então, Sim. né, para a posteridade aqui, as pessoas vão ter como consultar, né? Então, eu sou o Eduardo Patrocínio, eu sou coordenador de segurança no Itaú já há algum tempo, né? Eu tenho uma vivência na área de segurança, passando por diversas cadeiras operacionais e de estratégia. Né? Então, comecei... O Itaú é meu primeiro emprego, entrei lá com 16 anos, talvez um pouco diferente do mercado. Eu sou funcionário até hoje de uma empresa só, então entrei lá muito jovem e fui fazendo a carreira... Eu não vou querer perguntar a sua idade, mas assim, quantos anos de Itaú? Eu tenho o pessoal vai matar a charada, mas... Eu tenho 25 anos legal. de empresa, né? Que legal, então, parabéns. Comecei não necessariamente na área de segurança, entrei na área de pagamentos, mas rapidamente fui absorvido pela área de segurança e aí as coisas foram naturalmente acontecendo. Talvez eu estando no lugar certo, no momento certo e fazendo a coisa que era necessária ser feita, foi fazendo essa carreira mais perene, né? Então hoje eu ocupo uma posição ali que a gente internamente lá no banco chama de liderança média, né? Legal. Então... É o recheio do sanduíche, na verdade, né? Porque você tem a pressão de baixo, a pressão de cima, e dali você tem que saborizar ali as entregas, os resultados, para que todo mundo fique satisfeito. Não dá para colher os louros do que os outros fazem totalmente, Exato. Né? Mas também não tá ali sujando a mão toda hora, mas enfim. É isso, né? E capacitar os times, né? Montar boas estruturas para sustentar o negócio, né? Uma vez que a indústria bancária, ela tem diversos segmentos, ela é segurança em segmento amplo, né? Então, a gente fala desde cibersegurança a, de fato, segurança patrimonial, né? Então, não que a gente, na minha cadeira, não que eu cuide de todos esses temas, mas todos eles, em algum momento aqui, afetam as tomadas de decisão, né? Então, esse sou eu, né? Então, tenho um pouquinho de bagagem, gosto de compartilhar, gosto desse termo provocação. Legal. Eu sou um cara que gosta de provocar o mercado, gosto de provocar a hierarquia, o meu time, os times pares, então provocação acho que é a palavra-chave aí. Então o bate-papo vai ser bom, porque eu curto bastante isso e já começa, eu gosto frequentemente de me provocar. E aí naturalmente você acaba sendo um provocador de todos, porque... E o grande ponto é porque quando você provoca, você força as pessoas a pensarem e se, né? Que às vezes as pessoas não querem pensar o e se. Pô, e se eu fizer diferente? Se eu fizer de outro jeito? Né? Então, isso eu curto bastante essa forma de pensar e agir. Bacana. Agora, só voltar lá no início um pouquinho mais. Você falou que logo no começo o mercado, a área de segurança te puxou. Mas o que foi que... Como foi, o que fez você de fato entrar na segurança? Eu gosto sempre de perguntar isso para quase todo gestor ou profissional do mercado de segurança que eu conheço, porque o nosso mercado não existe uma formação para alguém trabalhar nesse segmento. Ninguém, quando está lá adolescente, fala, eu quero trabalhar no mercado de segurança. Só que
a maioria que depois entra no mercado se apaixona, fica, Exato, vira relevante e fica até com vontade que outras pessoas venham, né? Aquele negócio de vem que a piscina tá quentinha, né? Você, como foi de fato essa passagem, assim? Como tem Poxa, algum legal. momento que você lembre disso? Cara, segurança, você tem que viver ela, né? Acho que quando você vivencia, aí você não larga mais. É, como eu disse, eu comecei a trabalhar com 16 anos e com 16 anos você não quer nada, com nada, na verdade, né? Então as coisas foram acontecendo. Eu entrei no banco numa época que ainda era tudo muito analógico, né? Começo dos anos 2000 ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era tudo muito analógico. Então a área de pagamentos era aquela coisa de, cara, você preencher o cheque na máquina de datilografar, colher a assinatura dos gerentes, pegar o boleto e ir no banco e pagar. O banco, sei lá, o banco tinha assinatura de jornal. Você pagava aquela assinatura de jornal numa agência. Coisas assim, nesse nível, Sim. né? Talvez quem é mais novo não sabe Não muito, faz nem não tem ideia nem disso, ideia, né? né? E aí, dentro do banco, começaram a surgir oportunidades mais administrativas, né? E acho que, talvez, pelo meu perfil ali de ser um pouco mais analítico, eu acabei ficando numa posição que eu servia o superintendente ali, né? Então, eu era meio que um assistente de secretário é, da superintendência. Então, eu tinha contato com os gerentes de segurança. Então, para tangibilizar, acontecia um assalto numa agência bancária. A investigação desse assalto, ela tinha uma cadeia de análises e aprovações que passava por diversas áreas. E eu era o cara que pegava as aprovações e ia levando de mesa em mesa. E isso foi fazendo com que eu... Peraí, deixa eu ler esse aqui, deixa eu ler esse, deixa eu ler... E eu fui me familiarizando com o assunto. E aí fui tomando gosto, né? Tive o privilégio de ter bons gestores que foram... Cara, você gosta, você tá gostando? E aí foram me encurtindo em cursos, em aprendizados, em vivências, onde eu tive a possibilidade de escolhas, né? E eu acabei optando por me tornar inspetor de segurança. E aí essa posição de inspetor de segurança foi onde me colocou na área operacional, Legal. em contato com equipes de vigilância, equipes de bombeiro, equipes de monitoramento de câmeras e atendimento de ocorrência. Então, aquela coisa de visitar delegacias, fazer boletins de ocorrência, atender ocorrências severas, fazer gestões de crise pontuais. Isso tudo vai te dando uma bagagem operacional para que quando você vai galgando posições e outros cargos, você tenha essa bagagem operacional, então você entende o que o cara lá da ponta passa. Então, quando Perfeito. você vai desenhar um escopo, quando você vai defender um projeto, você sabe exatamente qual é a dor que aquele cara tem lá, né? Quais são as limitações das equipes terceirizadas que você tem, que ainda que você tenha uma boa terceirização, nem tudo ele pode resolver por você. Tem coisas que ainda são Muito orgânicas. internas, né? Não tem como fugir, Né? né? Então, isso te dá uma visão ampla. Então, acho que esse desafio, essa coisa de ser multidisciplinar, é o que me apeteceu a continuar na área. Eu não tenho nenhuma formação técnica em segurança propriamente dito. Talvez o mais próximo seja a segurança do trabalho, né? Eu fiz lá o técnico de segurança do trabalho também no começo dos anos 2000, mas eu sou formado em Direito, né? Eu Que sou legal. bacharel em Direito, depois eu fiz pós em Gestão de Pessoas, e segurança nunca foi assim uma necessidade que eu entendi que eu deveria buscar uma especialização. A gente tem algumas universidades, né, com MBS ou com MBA de segurança, mas eu acho que a vivência dentro de grandes empresas, de uma grande indústria, ela já é uma boa escola. Claro, você precisa ter também um pouco autodidata. Você precisa ir atrás, você precisa estruturar o seu conhecimento. Se jogar no Você tem que se processo, né? jogar, você tem que correr atrás, né? Então, é muito recente o acesso fácil às informações. Antes você tinha que meio que minerar, você tinha que buscar bibliotecas físicas, buscar conhecimento de fato, indo atrás. Hoje não, hoje Tá você, muito fácil, né? de maneira remota, você se qualifica razoavelmente. Não é tudo, mas é um bom ponto de partida. Então, para quem é jovem, que gosta de desafio, que quer se tornar um profissional multidisciplinar, a área de segurança é uma baita escola, porque você, dentro da segurança, tem diversas vertentes, né? Você pode trabalhar com coisas mais analíticas, mais sofisticadas de inteligência, de apuração de dados, como você pode trabalhar questões mais de aptidão técnica mesmo de segurança, né? Então, você tem uma margem, você tem uma gama aqui muito grande de escolhas. Então, é uma excelente profissão. O mercado é competitivo, os salários são condizentes,
A questão é o quanto você se qualifica e o quanto você está exposto a esse mercado. Perfeito. Cara, baita análise, já fica aí uma super dica. Você comentou, né, de o mercado financeiro, bancário lá nos anos 90, 2000, então você pegou o bug do milênio, né? Enfim, Finalzinho ali, que graças a Deus não foi Foi, tudo isso, foi. né? Não foi nada disso na realidade, né? Mas o mercado financeiro, os serviços prestados e a forma que os bancos prestam serviço mudou assim Radical. absurdamente. Até pelo jeito que nós tratamos dinheiro, né? Antes era só papel moeda, agora cada vez nem mais papel moeda quase tem. Enfim, só que isso olhando às vezes com uma visão de usuário, né? Banco é muito mais. Às vezes a gente acha que banco é só as agências, né? Exato, e às boa. vezes o que menos tem no banco é a agência e às vezes está até caminhando para isso. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é a vida no banco assim, e o quanto isso foi mudando o papel da segurança, né? Perfeito. Tipo, imagino que isso... E aí entra o que você falou do autodidatismo, que você tem que se conectar aí, né? Legal. Eu atuo no Itaú, e o Itaú ele é um banco de varejo, né? Então ele é um banco completo. Ele é um banco que ele traz soluções em todas as linhas financeiras e de crédito que você E só o possa maior imaginar. do Brasil, né? Maior da América Latina, né? É uma marca muito valiosa, da América né? Latina, olha isso. O Itaú hoje é a segunda marca mais valiosa, né? Então, da América Latina. Perde, então, então, assim, tem uma marca muito forte. E é um banco que atua em todos os segmentos e quase talvez em todos os segmentos que ele atua, ele é líder. Então, né? Então, uma força é muito sólido. Discutível, né? É muito sólido e muito perene, né? Então, tudo que começa, ele dura muito tempo e esse muito tempo é sempre em alta performance. Segurança bancária, ele é algo muito comoditizado ainda, né? Então, existe um padrão já pré-estabelecido do que é a segurança bancária. De quando você trabalha num ambiente que tem numerário, você já tem ali alguns cadeados legais e até normativos que faz com que você tenha que cumprir. A questão é que um banco não é só agência, né? Então, hoje a gente está num modelo muito digital. É um apelido que a gente adota aqui, né? Que assim, cara, você tem a questão física, mas você tem a questão digital. E o digital é talvez o mandatório aqui de preocupações. Então, hoje a segurança física, a segurança patrimonial, ela está muito ligada, na verdade, ela é, não diria um anexo, mas ela é uma área co-irmã da cibersegurança. Perfeito. Então, você tem que entender quais são as vulnerabilidades, ameaças em segurança da informação, em prevenção à fraude, em lavagem de dinheiro e aonde a segurança física pode contribuir para essas outras linhas de defesa para que tudo isso esteja conectado e gere valor. Né? Por que o Itaú é uma marca tão forte? Por que tem tanto correntista? Por que lucra tanto e distribui dividendo? Porque é uma marca que transmite segurança. Né? Quem tem um investimento ou vai tomar um crédito busca primeiramente um lugar seguro para fazer essa transação. Total. E hoje a gente está falando de uma marca que transmite essa segurança, né? Então as pessoas confiam muito, confiam o seu dinheiro. As pessoas confiam o seu dinheiro a essa marca que transmite, né, essa segurança como um valor agregado. Então quando você paga a taxa bancária, você está pagando a taxa bancária porque você confia naquela marca e você sabe que o seu dinheiro está no lugar seguro. E não é mais o dinheiro físico, né? Você não está indo no banco depositar o seu malotinho com dinheiro. Você está, na verdade, recebendo Pix, você está recebendo moeda digital. E, então, tudo isso faz com que a gente tenha um processamento de dados gigantesco. Então, o Itaú hoje ele tem um data center extremamente robusto. Né? Já foi, inclusive, o maior data center da América Latina por algum tempo. Evidente que hoje ele já foi ultrapassado, até porque o banco ele entende esse movimento de cloud, então talvez não há uma necessidade de uma infraestrutura tão robusta como se imaginou. Mas ainda tem, e é uma missão crítica, né? Porque essa estrutura de missão crítica do banco representa minimamente 1/4 até 1/3 de toda a movimentação financeira do país. Sim. Então, a cada R$5, poxa, R$2 transaciona pelo Itaú. Né? Muitos sistemas... É um número expressivo isso, hein? Muito expressivo, né? Então, muitos bilhões de reais trafegam nos sistemas do banco. Né? Então, a disponibilidade e a segurança de todo esse processamento, ele tem que ser ali 99,9% de confiabilidade, né? Então, a gente tem essa
esse desafio de entender esse cenário e fazer as adaptações de segurança para que isso tudo funcione muito bem e de forma transparente. A segurança não tem que aparecer. A segurança tem que garantir minimamente que essas coisas aconteçam de forma muito natural, né? Então, esse é o desafio hoje nosso de segurança, né? Então, no Itaú, propriamente dito, existe uma estrutura de segurança dedicada à segurança bancária e existe uma outra estrutura que a gente chama de segurança corporativa ou segurança de prevenção a crimes financeiros, que é essa estrutura que faz toda essa segurança invisível. A segurança de agência, o pessoal ainda associa muito a questão, a antiga porta giratória, a restrição de entrada de metais, o vigilante no escudo, isso também está mudando lá, mas eu atuo propriamente nessa outra área que é esse bastidor de segurança, né? Essa segurança que as pessoas não veem, mas sabem que existe. Tá mais no backstage do negócio, né? Mas é o que dá sustentação para tudo acontecer, né? Exato. E é um backstage, mas não é aquele backstage que só afina a guitarra do show. Não, é um backstage que prepara o show. Que faz o show. Legal. A gente talvez não seja o guitarrista do evento. Perfeito. Mas a estrutura toda, o som vai sair limpo por conta da segurança estar ali atuando. Legal. Não só segurança, tem diversas áreas de infraestrutura, né? E todas elas com um pedacinho focado em segurança. Por isso, como eu disse, quem está aí pensando em encarreirar na área de segurança, gente, tem oportunidade para todos os perfis. Para quem não gosta de aparecer, para quem gosta de aparecer, para todos eles. Muito bom. Agora, olhando assim, numa grande empresa, então o maior banco da América Latina, obviamente deve ser frequentemente assediado por fornecedores, e é normal, faz parte, está tudo certo com isso. Como você enxerga fazer essa relação com os fornecedores, o mercado, dentro do mercado de segurança? Como que... Boa pergunta. Sua visão e como você pratica isso, né? De fato, estar nessa posição que eu estou é uma posição, de fato, assediada, no sentido de todo mundo quer prestar serviço. Todo mundo acha que banco paga bem. Não necessariamente. A gente paga o justo. Eu diria que a gente paga o que é correto. Eu nunca vou falar sobre valores, porque existe uma estrutura dedicada a uma área de suprimentos que é bastante competente. Isso de fato, né? Mas talvez o que eu tento deixar claro para todo mundo que olha, o banco paga o justo. Você é quem faz o preço, não é o banco que faz o seu preço. É você que fala quanto custa, né? Com base no escopo que eu te entrego. E a gente é muito ético nessas relações, né? Então, eu sou, por natureza, uma pessoa muito autêntica e muito transparente. Eu tento falar sem muito... que realmente acredita, sente, isso. Falar o que é. É o preto no branco, né? Mas dentro de uma ética, dentro de uma transparência comercial aceitável e que tenha lastro, né? Então, a gente, talvez não só o Itaú, mas acho que todos os grandes empregadores, todas as grandes indústrias, quem emprega muita segurança, tem um papel, tem uma responsabilidade aqui de fomentar o mercado, de alavancar não só a mão de obra, mas a própria qualificação desse mercado fornecedor. Então, eu trabalho com diferentes tipos de fornecedores. Desde o fornecedor que fornece peça, equipamento, a integradores, a mão de obra intensiva. E para cada linha dessa, eu tenho um modelo de tratativa, um modelo de SLA, um modelo de mão de obra desejada, um desafio diferente, né? Então, o meu papel, junto com o time, é elaborar contratos mais inteligentes, mais sofisticados, para que o mercado dê também uma subida de degrau que ultrapasse aquele patamar de mão de obra de baixa qualificação, né? Eu tenho que provocar com que o mercado se movimente, né? E aí eu vejo aqui colegas que já passaram por aqui e muitos colegas que são referência no mercado também com essa preocupação, né? Da gente sofisticar o mercado, mas não só sofisticar por sofisticar, mas justamente pensando em como combater o crime com efetividade e também fazer com que o mercado se torne perene. Como que a gente traz valor agregado aos negócios em que a gente está inserido, né? Perfeito. Então, toda grande indústria, a segurança precisa ser um valor agregado daquele produto que ele entrega, né? Banco não fabrica nada. O banco gera dividendo para quem investe nele, ponto. Né? É assim que funciona há 5.000 anos, né? Então, assim, o banco não fabrica nada, mas para que o banco
receba mais recursos para que ele possa gerar o dinheiro e retornar isso com maior valor para quem acredita naquela marca, a segurança tem que estar embutida. O cara que fabrica a peça, idem. Perfeito. Né? Então, eu acho que o nosso papel, falando no Itaú, é um pouco disso. É fazer esse movimento do mercado se tornar cada vez mais sofisticado e mais qualificado. Né? Então, assim, eu não posso mais admitir mão de obra de baixa qualificação. Mas para que eu não admita isso, eu tenho que ter um escopo que seja muito específico, muito transparente, para que o mercado entenda, para que faça uma concorrência justa, né? Para que eu dê uma equidade para que o mercado se degladie ali para ser um fornecedor mas nosso. Dentro do mesmo propósito de solução, mesmo nível de mesmo solução. Nível. Né? E uma coisa que eu coloco sempre aqui pro time de compras que me atende, eu falo, gente, é comparar iguais com iguais. Né? Então, assim, quando a gente vai para mercado para fazer um bid, eu preciso comparar iguais com iguais. Se eu estou contratando uma multinacional para fazer determinado papel, a concorrência dessa linha tem que ser também multinacionais. Porque senão começa a ficar desigual a estrutura de custo, enfim. Então a gente precisa ter concorrentes equivalentes. Você nivelou o nível do serviço e qualidade do produto que você quer. A partir do momento que você precisa buscar iguais, porque senão vai vir preços diferentes e aí a chance de comprar errado, né? Ou de você acertar, ter até um saving no primeiro momento e a longo prazo se não se tornar sustentável. Acabou até saindo mais caro. E você gasta 2 vezes. E eu tô falando isso não é porque a gente é perfeito, é porque a gente também já errou no passado. Com certeza. Não, isso é a vida como ela é. Então, assim, a gente tem bagagem, a gente tem aprendizado para não errar lá na frente, vamos fazer certo já no começo. Você tem que acertar já no primeiro degrau. Você começar o primeiro degrau do relacionamento de forma equivocada, isso tende a não ser sustentável. Perfeito. E aí, como que você vê os atores do nosso mercado que estão ali fazendo os projetos, apresentando? Você como fornecedor, como um cliente, como que você analisa hoje os fornecedores? Porque aqui, gente, é legal isso, primeiro para entender um pouco como um gestor importante pensa, e também para já ficar de feedback para a galera mesmo, porque faz parte isso. Eu gosto muito. A gente falou no início sobre ser provocador, buscar questionar o status quo das coisas, né? Então passa por isso um pouco. Então, assim, você hoje tem o contato com o integrador que vai desenhar, que vai ter todo o leque do portfólio, que vai te fazer a solução turnkey. Só que você também, às vezes, precisa se envolver com o distribuidor para ele falar mais sobre o lead time do produto, o prazo. E você também tem que ter o contato com o fabricante, que às vezes é para conhecer uma tecnologia. Exato. Como que é esse papel olhando como cliente? Como cliente. E eu sou um cliente conservador. No sentido, quando eu decido tocar um projeto, quando eu decido fazer uma POC, eu tô falando eu, mas na verdade é um time. Sim. Né? Como seu time enxerga... a gente toma a decisão de fazer, então, cara, eu quero falar sobre câmeras. Eu vou falar primeiramente com os fabricantes de câmera. Legal. Quero entender um novo analítico do mercado que o pessoal desenvolveu. Ou eu vou conversar com a empresa de software que desenvolveu aquele analítico, ou vou falar com o fabricante da câmera que está embarcando. Né? O integrador ele tem aqui um papel de talvez ser um facilitador dessas conversas, de criar a conexão, de fazer o contrato, de dar legalidade para essas conversas. Mas eu não abro mão de conhecer o distribuidor, de conhecer o fabricante, de conhecer o instalador. Cara, eu quero ter uma visão 360 graus do negócio. Não posso me tornar refém também do integrador. Perfeito. Porque o integrador tem as parcerias dele, ele é representante de canal de determinados fabricantes, e eu não posso me apaixonar pelo que o integrador está me apresentando. Eu tenho que me apaixonar pelo problema que eu tenho, para que eu encontre no mercado as soluções que se adaptam. E aí eu chego como integrador e falo, cara, eu quero esse projeto nesse nível. E aí eu acho que é onde ainda tem muito a crescer. Né? Então, os fabricantes, os distribuidores, os integradores em geral, entender quais são as dores que o mercado tem, para que ele tenha essa modularidade de tornar os projetos de forma mais customizadas para aquelas necessidades. Né? Então, hoje eu ainda sofro muito no sentido de eu contrato um projeto de segurança, mas eu ainda tenho que alocar um recurso meu, ou às vezes eu mesmo, tenho que estar empregado naquele projeto, fazendo correções daquilo que eu estou querendo resolver.
Ao ponto de determinados projetos eu falar, cara, deixa que eu mesmo faço. Só que isso é muito caro para eu mesmo fazer, ou para eu colocar um bancário para fazer esse tipo de coisa. Por isso que a gente precisa de fornecedores ou de um mercado mais inteligente no sentido de estar próximo, de conhecer, de ter um processo de mapeamento de dores que ele consiga chegar para você, olha, o que você precisa é isso e você tem estas opções. E aí deixa que eu decido, deixa que eu tomo o risco, ou deixa eu ver se o investimento é agressivo ou não. Não precisa o integrador ter esse trabalho. Esse trabalho eu acho que tem que ser meu, mas o que eu sinto falta é de empresas ou de fornecedores que têm essa capacidade de fazer um mapeamento completo das dores. Ou seja, é muito mais você receber a resposta de uma consulta, uma proposição de fato, do que você ser convencido. Cara, e eu acho que às vezes a galera ainda quer muito... Eu quero te convencer que você precisa do meu produto, né? Cara, é super chato. Às vezes você recebe até uma proposta comercial que no dia a dia ali o fornecedor esquece até de trocar alguns termos do documento. Né? Eu falo, poxa, eu já vi que essa proposta comercial ele fez para o concorrente. Ou essa proposta comercial ele fez para um outro negócio. Ctrl+V ali. Falo, não, gente, abre o papel em branco, escreve, sabe? Começa do zero, faz mais sentido. Né? Não precisa escrever, não precisa nada muito rebuscado. 50 páginas, não, mas que seja para mim, né? Boa, cara. Agora eu vou falar para a câmera. Você que elabora a proposta comercial, coloque o valor no começo. Não faça eu ler 50 páginas e a proposta não tá nem no começo nem no fim, tá no meio, cara. Quanto custa esse projeto? E você fica folheando o projeto, né? Agora você fica rolando a tela. Rolando, né? Até achar o preço. Cadê o valor? Não, começa pelo final. Porque é isso que vai fazer tomar a decisão. Não adianta você fazer uma baita apresentação se o valor tá longe daquilo que a gente... Não, gente, vamos se o valor estiver dentro, aí você continua lendo para ver o quanto faz sentido. Ou colocar no final. Boa. Né? Mas não no meio. Mas não no meio. Gente, às vezes às vezes é o mesmo fornecedor e você já conhece todo o portfólio do fornecedor. Não precisa você repetir a apresentação. Aí alguns falam, não, é nosso padrão da ISO. Então, conversa com o seu auditor, com o seu órgão certificador, que eu acho que ele vai entender. Vai ver que não tem muito porquê isso. Não tem porquê você repetir 50 vezes a mesma coisa. Se você, às vezes, até já é um fornecedor internalizado nosso, né? E a gente tem oportunidade... Assim, o mercado ele é extremamente grande. Ou seja, tem espaço para todos. Para todos os fabricantes, para todos os integradores, para todos os canais. Mas, de novo, eles têm que ajudar a fazer sentido os projetos. Eles precisam trabalhar nisso, precisa focar ali os esforços para viabilizar os negócios, no sentido de mapeando corretamente as dores, propondo as soluções que são as mais adequadas para aquele momento. Não adianta também prometer soluções que ainda estão em desenvolvimento, porque você implanta com uma expectativa e quando você tem um prazo que essa expectativa não é cumprida, você picha né? todo um histórico de relacionamento. Tudo construiu, né? E você começa a perder credibilidade e você passa a não depositar mais confiança naqueles caras que te venderam aquela solução. Sim. E aí começa a minar. E aí você não consegue fazer nenhum básico bem feito. E aí você não consegue evoluir para aquilo que você entende como ideal. Perfeito. E como se manter atualizado nas tecnologias, né? Porque é um desafio, né? Tudo relacionamento. Tá legal. Relacionamento. Não adianta visitar feira. Legal. Visitar feira, ele faz parte do processo. Mas eu acho que o que faz a gente estar antenado com o que está acontecendo são os relacionamentos. Legal. Então, eu tenho bastante contato com fabricantes, com integradores, mas talvez eu aprenda mais sobre tecnologia com os meus pares de mercado. Legal. Né? Como outros convidados seus, como colegas que passaram por aqui, falam, entre nós, gestores de segurança, não existe concorrência. O que existe é parceria e a gente está num processo de maturidade dessa parceria. Né? Então, a gente acha que está ali num nível 5 de 10 do que é uma maturidade. Já é uma evolução, porque era nenhuma, né? Não, era zero, né? Era zero. Zero não, um talvez, né? Antes você tinha que fazer a faculdade lá da AMB Morumbi para poder conhecer a galera da segurança, né?
E aí eu não fiz essa faculdade, então tem um problema. Sim, aí já não tem acesso. Então não conheço ninguém, pronto. Não, eu tive o privilégio de conhecer muita gente e manter esses relacionamentos, tudo isso. Então, são esses contatos, junto com todo esse ecossistema que foi construído ao longo dos anos. E, cara, não precisa sair do Brasil para se atualizar. O Brasil está trazendo tudo muito à nossa mão. Então, a gente precisa se expor a esse conhecimento. Então, esse relacionamento ele é extremamente importante para você se atualizar. Então, para eu entender sobre uma nova tecnologia, é visitando a feira, é conversando com quem já contratou, ou com quem já fez POC, para quando eu for fazer a minha POC, ser uma POC mais assertiva. Então, cara, o que você fez que foi legal? Olha, eu fiz isso, funcionou super bem, isso aqui não foi legal. Opa, isso aqui não foi legal, não foi por quê? Pelo seu modelo ou pela sua característica? Deixa eu ver se aqui é a mesma coisa. E aí você começa até a otimizar aqui alguns processos. Perfeito. Aí até onde, de repente, alguns eventos como o Seg Summit, por exemplo, onde você teve lá uma sala onde os gestores estavam, porque você falou que ter esse paralelo faz muito sentido, né? Sim, faz muito sentido. E é muito legal, é um movimento que é recente. Se você puxar talvez 5 anos atrás, você não tinha este formato, né? Que assim, eventos voltados para gestores, tomadores, eventos só para integradores, evento de diversos fabricantes unidos ali para falar sobre o mercado, não para falar especificamente do produto dele. Né? O produto dele, em algum momento, vai aparecer, ele se faz necessário, mas ele não pode ser, talvez, o único viés. Você tem que ter diversos. Então, eu acho que esses eventos, essas programações, elas são essenciais para fomentar esse mercado. O Seg Summit é sensacional. Mas a gente tem outros que aconteceram que, cara, legal também, sabe? Vou citar nominalmente um aqui, não sei se... O Ogen Camp. Cara, que evento... Foi bem bacana. Super assertivo, no sentido de trazer as pessoas certas, trazer os fabricantes pertinentes para aquele tipo de evento. E, cara, um network aqui super rico, né? Pessoas que eu não conheci, passei a conhecer lá, que... Cara, viabilizou conversas super construtivas, assim. Que esse é o foco, não aquela coisa de, eu tenho um produto, quero te vender, ou eu quero comprar. Não, é isso, construir relacionamento para se ajudar. Exato. Pode ser que uma hora essa ajuda seja eu fornecer meu produto para você. Pode ser outra hora, seja conectar com outra pessoa, pode ser te apresentar o fornecedor, pode ser você me ajudar com alguma outra conexão. Exato. Isso é perene, né? Cara, e sem demagogia, às vezes vem dentro do segmento financeiro mesmo, bancário, eu recebo muita visita e eu faço muita visita. E às vezes os caras chegam, cara, eu tô com uma dor assim. Eu falo, cara, eu não tenho esse tipo de dor, mas talvez o Adalberto possa te ajudar. Boa. Talvez a Barco tenha a solução ali para sua necessidade. Eu não apliquei aqui, mas eu acho que para você se aplica super. Então a gente tem essa... E você só vai conseguir ter isso tendo esse relacionamento. E tendo o relacionamento. E é isso que vai fazer com que você esteja antenado. E, evidentemente, aquilo que você tiver maior aptidão, aí você vai se aprofundando. Lógico. Né? Como eu disse, a área de segurança ela é extremamente ampla. Não dá para você se tornar um especialista em todas as frentes. Não tem como. Não vai existir tempo suficiente para isso. Mas, cara, talvez você tenha aptidão para, em algumas linhas, você se tornar um cara mais especializado, para você ter mais propriedade para falar sobre aquilo. Legal. A gente está caminhando para o final, Edu. Aí eu queria só puxar um gancho que a gente comentou bem rápido antes de começar, falando da questão banco, planejamento em banco, principalmente quando fala em planejamento orçamentário. Óbvio, né? Você falou, o banco não fabrica nada, mas ele cria ele tem um ecossistema de serviços ali que trabalha em cima do dinheiro. E aí você, então, ter um bom orçamento, um bom planejamento orçamentário, é core do negócio. Cara... Como que é montar, se preparar, fazer planejamento orçamentário num banco para a área de segurança? Perfeito. Nossa matéria-prima é dinheiro. Boa. Ponto, né? E diferente do Banco Central, a gente não fabrica o dinheiro. Boa. Então, a gente pode trabalhar com o que tem, né? O dinheiro não é nosso. Boa. O dinheiro não é nosso, né? O dinheiro é do cliente. Cara, planejamento. E como que você faz planejamento? Sabendo exatamente o que você precisa fazer. É você acertando com as áreas de negócio o que é que ela espera da área de segurança. Então, Adalberto, se essa caneca cair e molhar a mesa, o que você espera que aconteça? Espero que venha alguém aqui com paninho e seque. Então, para ter alguém com paninho e secar, vai custar tanto. E talvez isso em facilities faça mais sentido. Mas em segurança é a mesma coisa.
Então, o que se espera? Eu espero proteger o data center. Tá, quais são as ameaças de um data center? As ameaças são essas. Nossa, olha, para proteger esse tipo de ameaça, eu preciso ter, sei lá, uma máquina de raio-x. Ou preciso ter uma triagem de detector de metal. Ou um gerador neblina. Preciso ter um gerador de neblina que impeça o invasor, neutralize o invasor, progredir para uma ameaça mais severa. Então você precisa ter mapeado esses riscos e que remédios respondem a determinadas dores. Perfeito. Sabendo disso, você já tem também o seu histórico, o que a gente chama de BAU, né? Que são aqueles pagamentos que você vai ter que executar invariavelmente. Então, como que a gente trabalha lá na nossa área? Então, a gente faz um planejamento orçamentário de 3 anos, com base no quanto a área de negócio está crescendo, né? O que a minha área de negócio atende, basicamente? Escritórios, crescimento de prédios, novas ocupações, novos modelos de atendimento que o banco produz. Então, são esses negócios que eu preciso atender. Então, isso vai crescer no banco? Vai crescer. Então, eu preciso proporcionalmente crescer. Então, tem que fazer sentido, né? É sempre 1 para 1 ali. Então, um escritório novo, eu preciso ter ali um reflexo de orçamento replicado para lá. Então, a gente precisa fundamentar esse planejamento, essa estrutura contábil e orçamentária. Feito isso, a gente submete a comitês de financeiros de aprovação. Normalmente, a nossa primeira versão ela já é aceita, mas às vezes volta com um puxão de orelha olha, tudo faz sentido, a gente quer tudo que você se comprometeu a fazer, mas você precisa reduzir tanto para ficar dentro aqui de uma premissa que o banco estabeleceu para todas as áreas de negócio. E aí é onde entra o desafio, que não é fazer o mais com menos, é fazer de forma mais eficiente com aquele balde de dinheiro que você tem disponível. Legal. Então, isso, num banco, é extremamente severo. Isso é auditado mensalmente. Mensalmente, a gente faz reporte financeiro do que a gente previu gastar, se gastou a mais por quê, se gastou a menos por quê também, e se tem oportunidade desse dinheiro se tornar negócio lá na frente, né? Então, sempre, cada R$1 que eu tiro de giro do mercado para investir em segurança, ele tem que estar extremamente bem fundamentado. Né? Ele deixou de gerar receita. Deixou de gerar receita. Então, a gente tem esse desafio, não é simples. Construir um orçamento de 36 meses, justificando mês a mês o que você vai gastar, como gastar, demanda um time competente para tocar isso e para cumprir com as responsabilidades, né? Uma vez declarado, uma vez adquirindo esse orçamento, tá, agora como que a gente executa ele com a melhor eficiência possível, né? Então, como eu disse, eu tenho um pouco mais de 20 anos de empresa, me parece que eu tenho acertado até aqui. Legal. E vou batalhar para continuar acertando. Mas o desafio é grande porque você precisa entender as questões de macroeconomia, de cenário internacional, isso afeta, né? Eu havia dito para você anteriormente, um pouco antes, né? E não é só mão de obra intensiva, a gente compra muita tecnologia. E a tecnologia, o que tem de ponta é dolarizado. Vai vir de fora, né? Vai vir de fora. E não adianta eu antecipar as coisas. Então, na nossa vida, né, no todo, a gente tem 3 esferas de atuação. Naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente pode influenciar e naquilo que a gente só se preocupa. Então, talvez o dólar seja algo que eu não consigo influenciar. Assim. E muito menos eu tenho controle. Então, ele é algo que me preocupa. Para eu não perder o sono, o que eu faço? Eu pego todos os estudos econômicos e a gente aplica isso, né? A gente usa métodos matemáticos. Um modelo ali para chegar. Desenvolve um modelo para falar, gente, nos próximos 3 anos, estimo. A tendência é essa. Né, estimo utilizar isso. Vai depender. Vai ter guerra, não vai? O petróleo vai subir, vai descer, eleições, tá aí, né? Em breve. Que essas coisas não têm acontecido muito, né? Quase o mundo tá mais tranquilo. Quase não, né? A gente tem tem um prédio na Faria Lima lá que, né, esses dias teve uma manifestação lá na área nobre lá, a galera chegou, levantou cartazes lá a respeito do IOF. Faz parte. Faz parte do negócio. Mas e também, como eu falo, a área de segurança, até essa questão financeira é importante. Então, às vezes, um analista financeiro pode ser um cara dentro da área de segurança contribuindo para esse ecossistema, sabe, do que é fazer segurança, né? Então, tem espaço, como eu disse, tem espaço para todo mundo, né? E para todos os tipos de especialidade. Legal. Muito bom. Edu, cara,
Foi sensacional o papo. É só Poxa, te agradecer mesmo pelo seu tempo, a disponibilidade, os insights que você compartilhou aqui. Se quiser deixar uma mensagem final, o microfone é seu. tá bom, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Quem assistiu ou quem está nos ouvindo, espero que tenha gostado. Estou super disponível para tocar nesses temas, para compartilhar conhecimento. Não tem rede social, tá? Então, no máximo que eu tenho ali é o LinkedIn, Eduardo Patrocínio, deve ter uns Boa. 5 só. Tá? Então, o mais bacana ali, o primeiro provavelmente vai ser, então pode ir lá adicionar, criar relação. Eu fico em São Paulo, eu fico na sede do banco, ali no metrô Conceição, na Jabaquara. Então, quem quiser conhecer a minha operação, quem quiser conhecer como a gente faz segurança, a gente está super disposto a compartilhar conhecimento. E acho que o recado final aqui, gente, é buscar, estudar, se qualificar, isso de forma contínua, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Boa. O que a gente fazia 20 anos atrás, fazemos hoje completamente diferente, em todos os segmentos de segurança. Seja aquele mais sofisticado, ou seja o vigilante lá na ponta. Até o vigilante não é mais o mesmo de 20 anos atrás, né? Então, a gente precisa ter essa consciência. Até porque o crime ele é cada vez mais Mudando, né? dinâmico, sofisticado, inteligente, integrado. Né? Aquele termo crime organizado, de fato, ele é extremamente organizado. Então, a gente precisa ser melhor que isso. Não é fácil. Né? Mas é um baita desafio. Legal. Que dá orgulho depois quando se vê o resultado, orgulho, né? Dá orgulho. Para quem tem, eu tenho dificuldade para criar propósito no trabalho, a área de segurança é uma das mais fáceis de você criar propósito. Verdade. Muito bom. Edu, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter estado aqui com a gente. É isso, lifelong learning, é sempre buscar o aprendizado contínuo. Fiquem com os insights aqui, foi sensacional. Obrigado pela presença de vocês também. Lembrando, senta o dedo no like, compartilha. Esteja sempre antenado que todo mês tem um episódio novo do Baikoncast aqui no canal do YouTube da Baikon. Acompanhe nossas redes sociais, @Baikon_oficial, baikon.com.br e conheça junto com a gente o poder da neblina. Um abraço, galera. Até a próxima.